Olá, tudo bem? Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. E nessa videoaula eu trago para você a correção das questões 172 e 173 da prova do Enem 2020, caderno azul. A questão número 172 é uma questão muito bacana. Na verdade, geometria espacial é um tema muito legal. Geometria espacial, vem que o tema é legal. Geometria espacial, vem que o tema é legal. Ela diz o seguinte: no período de fim de ano, o síndico de um condomínio resolveu colocar em um poste uma iluminação natalina em formato de cone, lembrando uma árvore de Natal conforme as figuras 1 e 2. A árvore deverá ser feita colocando-se mangueiras de iluminação consideradas segmentos de reta de mesmo comprimento a partir de um ponto situado a 3 metros de altura no poste até um ponto de uma circunferência de fixação no chão, de tal forma que esta fique dividida em 20 arcos iguais. O poste está fixado no ponto C, centro da circunferência, perpendicularmente ao plano do chão. Para economizar, ele utilizará mangueiras de iluminação aproveitadas de anos anteriores que juntas totalizam pouco mais de 100 metros de comprimento, dos quais ele decide usar exatamente 100 metros e deixar o restante como reserva. Para que ele atinja seu objetivo, o raio em metro da circunferência deverá ser de quanto? Aparentemente parece ser um problema complicado, geometria espacial, muitas vezes pode parecer um pouco complicado, mas basta a gente colocar isso na nossa mente como sendo algo prático. Veja, quando diz aqui que são segmentos de retas, né, essas partes aqui, esses apótemas que formam a árvore de Natal, né, o formato de uma árvore de Natal, com esse segmento de reta aqui, usando a imaginação, é só a gente aplicar aqui o Teorema de Pitágoras, que é muito simples. Veja, vamos tomar isso aqui como uma hipotenusa, a altura aqui como um cateto, o raio como outro cateto. Então eu tenho hipotenusa, cateto e cateto. O Teorema de Pitágoras aqui cai bem demais. Quando diz que aqui são 100 metros, o que eu faço? Vou dividir esses 100 metros por quanto? Por 20, porque diz que são 20 arcos iguais. O que quer dizer isso? Ah, professor, mas eu não estou vendo arcos, só segmento de reta. Os arcos são esses, olha, um, outro, e tem 20 arcos aqui ao redor, né? A circunferência inteira tem 20 arcos, que é exatamente de um segmento de reta ao outro. Então, se são 20 segmentos de reta que vão ser feitos com a mangueira, eu vou dividir esse 100 por 20. 5 vezes 20, 100. Simples assim. Então, a hipotenusa já vale 5. E aqui já nos dá a altura, que é 3 metros. Olha, a partir de um ponto situado a 3 metros de altura no poste. Então, aqui é 3. Então, ficou mamão com açúcar. Eu chamo isso aqui de R, ou de x, tanto faz, e coloco r ao quadrado mais 3 ao quadrado. Catetos ao quadrado tem que dar equilíbrio com hipotenusa ao quadrado, 5 ao quadrado. Então, r ao quadrado é igual a 25 menos 9, que é 16, raiz de um lado, raiz do outro. Radiciação anula potenciação, 16 tem raiz 4. Então, simples assim, alternativa correta, letra A. Vamos agora à correção da próxima atividade, da 173, também muito interessante, geometria espacial. É o que tem na prova do Enem aqui no canal Matemática Simples e Prática também tem. Pergolado é o nome que se dá a um tipo de cobertura projetada por arquitetos, comumente em praças e jardins para criar um ambiente para pessoas ou plantas, no qual há uma quebra de quantidade de luz, dependendo da posição do sol. É feito como um estrado de vigas iguais, postas paralelas e perfeitamente em fila, como ilustra a figura. Isso aqui tudo é texto só para descrever o que na verdade a gente já está vendo, né? Um arquiteto projeta um pergolado com vãos de 30 centímetros de distância entre suas vigas, de modo que no solstício de verão, a trajetória do Sol durante o dia seja realizada num plano perpendicular à direção das vigas e que o Sol da tarde, no momento em que seus raios fizerem 30 graus com a posição a pino, gere a metade da luz que passa no pergolado ao meio-dia. Para atender a proposta do projeto elaborado pelo arquiteto, as vigas do pergolado devem ser construídas de maneira que a
altura em centímetros seja a mais próxima possível de quanto? Então veja bem, primeiro, né, nós temos aqui uma ampliação, mas a gente pode construir aqui um triângulo. Veja que se eu pegar aqui, quando a luz bate, né, nesse sentido, formando um ângulo de 30 graus, aqui é um ângulo reto, um ângulo de 30 graus. O Sol forma um ângulo de 30 graus com o segmento de reta do meio-dia, ou quando o Sol está a pino, o Sol está passando aqui certinho, né? Então é como se tivesse um triângulo aqui, mas esse triângulo gera só a metade da luz, ou seja, ele vai chegar aqui na metade certinho. E se aqui tem 30 centímetros, né? Olha, o vão é de 30 centímetros, a metade é quanto? A metade é 15. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou apelar agora para a trigonometria, que é o estudo dos ângulos, né? Então, primeiro, nós temos que lembrar que seno, a gente pode usar seno, cosseno ou tangente aqui no caso de trigonometria. Nesse caso, não, mas a gente usa, né, em outros problemas também, o cosseno, a tangente. E o que na verdade é seno? É a divisão do cateto oposto pela hipotenusa. Nesse caso, a gente vai poder usar? Não deve, porque não tem valor na hipotenusa, que é o lado maior. O cosseno é cateto adjacente, que é o nosso x, sobre hipotenusa, mas também eu não tenho o valor da hipotenusa. E tangente é a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Aqui já me interessa. Por quê? Eu tenho o cateto oposto e quero encontrar o cateto adjacente. O que é cateto oposto e cateto adjacente? Oposto é quem está longe. O 15 é cateto oposto, aqui é o 30 graus ao ângulo. Por quê? Porque está longe. E o x é o cateto adjacente, porque está perto, está colado. E a gente precisa ter em mente aquela tabelinha de seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis, que é dada dessa forma. Os ângulos notáveis são ângulos de 30, 45 e 60. E quanto que é a tangente de 30? Pela tabelinha que é raiz de 3 sobre 3. E isso tem que ser igual ao cateto oposto, que é 15, sobre cateto adjacente, que é x. Trocando de lugar aqui a raiz de 3 com x, eu vou ter x igual 15 vezes 3 aqui multiplicando em cruz, ó, 45, 3 vezes 15, 45. Eu troco a raiz de 3 com x de lugar. Porém, ao dividir 45 por raiz de 3, vai dar aproximadamente aí quanto? Raiz de 3 é aproximadamente 1,7, né? Então, eu igualo as casas após a vírgula. E 45 por 17 é 2, que dá 34 para 45 anos, desce um 0. 6 vezes 7, 42 para 58, eleva um 5. 6 vezes 1, 6, 5 anos para 11, nada. Então, a alternativa correta é qual? 26, aproximadamente 26. Não é exatamente. Por quê? Porque raiz de 3 não é exatamente 1,7, é aproximadamente. Aqui tem dois caminhos, você poderia passar por aqui também. Colocar que esse ângulo vale 60 graus, uma vez que 60 com 30 é 90, com 90 180, e buscar a tangente de 60 graus. Ficaria até um pouco mais simples, mas ambos os caminhos chegam ao mesmo lugar, porque aqui diz o seguinte: construídas de maneira que a altura em centímetros seja a mais próxima possível de. Então, esse valor aqui é o mais próximo possível de 26. Ele não é exatamente 26, mas é próximo, né? Então, a alternativa correta, letra C. Espero que você tenha gostado dessa videoaula e o convido a se inscrever no canal Matemática Simples e Prática, ok? Bons estudos, sucesso! Estudar pelo canal Matemática Simples e Prática faz a matemática ficar muito fácil!